tempo atrás, a Ângela, do canal O Sol no Quintal, fez um vídeo muito interessante. Ela indicou, ela pegou os youtubers, né, dos canais que ela assiste, e para cada um deles, selecionou alguns, e para cada um deles ela indicou um livro de acordo com a ideia que ela tem da pessoa, da personalidade da pessoa. E ela pediu que essas 10 pessoas, né, as quais ela indicou, também indicassem outros 10. Eu demorei um tempinho, mas estou aqui fazendo. Não me lembro, aliás, de ter visto apenas um outro canal de resposta a esse vídeo dela. Não sei se tem mais algum. Mas, antes tarde do que nunca, então, tá aí, Ângela, as minhas respostas agora. Só que na minha indicação, nas minhas indicações, vão ter aí 2 detalhes. O primeiro é que eu não vou colocar isso como uma tag, porque a maioria das pessoas, eu acredito que nem vão assistir, e as pessoas que eu indicar nem vão assistir, porque não acredito que não acompanhem meu canal. E então não coloque como tag, eu vou apenas fazer uma indicação pelo que eu acho que poderia interessar, pelo estilo de leitura de vídeos que as pessoas fazem. E o segundo ponto foi que eu selecionei apenas livros físicos, porque acho que ficaria mais interessante mostrar aqui os livros físicos. Então, às vezes, a minha indicação até poderia ser outra, mas eu preferi me ater aos livros físicos. E como eu não tenho tantos livros físicos assim, às vezes alguns vão ser repetidos, que eu já mostrei em outros vídeos. Mas, por favor, vocês relevem, porque realmente a seleção foi feita de acordo com a ideia que a pessoa me passa nos seus vídeos. Os canais que eu acompanho, a maioria deles são canais menores. A Ângela me colocou ali como uma pessoa madura, que gosta de leituras mais maduras. Não sei se é verdade isso, né? Mas pelo menos é a impressão então que eu devo passar para ela. E ela me indicou um livro da Helena Ferrante, aqui O Dia de Abandono, que eu tenho já em e-book. Não tinha pretensão de ler, mas vou ler por indicação dela. A sinopse me pareceu bastante interessante, então obrigado pela indicação. Vou ler com o maior carinho e depois com certeza vou te dizer o que foi que eu achei da tua indicação. Mas vamos começar. A minha primeira indicação é para a Cris, do Relivrando, que recentemente começou a me acompanhar, eu já acompanho ela há algum tempo, e para ela gosta muito de temas mais pesados, mais densos, mais polêmicos. Então, para ela, eu indico aqui O Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski, que é um livro bem interessante. Esse daqui trata de um menino durante a Segunda Guerra, em que ele é jogado de um trem, a família está indo para um campo de concentração, e o trem, ao passar por uma área rural, ele é jogado pela janela, como aconteceu com muitas famílias, né, que tinham assim a esperança de que seus filhos sobrevivessem, só que ele cai numa região bem atrasada e que ele é visto, por ele ser diferente, como ele é moreno, de olhos escuros, e ele cai numa região onde as pessoas são predominantemente louras, então ele já é visto ali com uma certa estranheza e sofre muitos maus tratos e passa ali de mão em mão e tem uma vida bastante difícil. Tem cenas bem pesadas aqui, tá? Mas eu acredito que vai gostar bastante se a Cris tiver a oportunidade de ler, de encontrar esse livro, que está esgotado, mas seria uma leitura que eu acho que ia agradar bastante a ela. A minha segunda dica vai para o Rodrigo Vilela, do canal Leia para Viver, que é um camarada que ele gosta muito de contos e também de literaturas menos conhecidas aqui no Brasil. Então, para ele, eu indico aqui o Contos Holandeses, que foi lançado recentemente pela editora Zulk, que eu não conheço, mas o livro que é muito bonito, capa dura, muito interessante. A maioria, se não todos os contos lançados aqui são inéditos no Brasil, todos autores desconhecidos. A literatura holandesa ela não é muito conhecida fora da Holanda, então é um livro bastante interessante, indicação minha para o Rodrigo Vilela, do Leia para Viver. A terceira indicação também eu já fiz pessoalmente,
é o que para a Ledocena, do canal Portão Literário, que é o Esfinge, do Robin Cook. Tá bem gastinho aqui, já é um livro bem velhinho. A Alê gosta muito do Egito e também é uma grande admiradora da Agatha Christie. Gosta aí de um suspense, de uma história mirabolante, e tem tudo aqui nesse livro. Tá? Ele é um best-seller, então ele não é aquela literatura aprofundada, é literatura mesmo de lazer, mas é daqueles livros que a gente não consegue largar até chegar ao final, cheio de reviravoltas. É uma arqueóloga, uma estudante de arqueologia que resolve ir ao Egito, e ali ela se envolve com um grupo de traficantes de artefatos históricos, né? Então é muito interessante, um livro assim, bem gostoso, bem eletrizante. A próxima indicação vai para o Leonardo, do Lugar do Livro. O Leonardo ele tem leituras também de todo tipo, ele gosta de todo tipo de autor e de escrita. Mas dá para perceber que ele é uma pessoa ele é católico, praticante. Então, acho que um livro assim, que interessaria bastante a ele, que junta as duas coisas, seria aqui O Grande Amigo de Deus, de Taylor Caldwell, que narra a história romanceada de São Paulo. Mostra desde o início da vida dele, a infância e a adolescência, e como ele se tornou perseguidor dos judeus, dos cristãos, e mais tarde, depois da experiência que ele teve, né, na estrada de Damasco, ele se tornou o grande propagador do cristianismo e é o principal responsável pelo cristianismo ter se tornado a religião que é hoje. Também de forma romanceada, muito interessante, muito gostosa a leitura. Acredito que vai gostar, que vai agradar bastante ao Leonardo. O próximo livro que eu tenho para indicar é para o Rodrigo, do Cultbook, que é um canal que eu gosto muito, principalmente por causa da forma como ele é apresentado. O Rodrigo parece que a gente está num bar, batendo papo com ele, falando sobre livros. Assim, é uma forma mais coloquial, mais gostosa, mais em forma de bate, mais informal mesmo. E da literatura, eu acho que um escritor que tem bastante isso é o Jorge Amado. Então, fica aí a dica de um livro menos conhecido do Jorge aí pro Rodrigo, que é o Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Que o Jorge aqui ele sai um pouco daquela, né, da Bahia, das mulatas, de toda aquela situação do cacau, e mostra aqui os bastidores de forma muito bem-humorada de uma eleição para a Academia Brasileira de Letras, por um general que durante a ditadura, e que ele mexe ali os pauzinhos dele para conseguir ser reconhecido como um imortal da academia. Então é um livro também que traz uma crítica bem interessante a essa instituição, da qual inclusive o Jorge Amado fazia parte, mas ele não deixa isso por menos, e é um livro menos conhecido, muito engraçado e muito bom, uma indicação bem coloquial também como é o canal do Rodrigo. Depois nós temos aqui a Rita Araújo, que eu acho uma pessoa assim, sensacional, as colocações que ela faz dos livros. Ela é uma pessoa mais voltada para o esoterismo, né? E tem também leituras muito boas. Recentemente eu vi que ela fez a leitura do Dom Quixote e ficou maravilhada com essa obra, como não poderia deixar de ser, que acontece com todo mundo que lê Dom Quixote. E eu queria indicar para ela, então, aqui o livro apócrifo de Dom Quixote, do Alonso Fernandes de Avellaneda, que, aliás, é um pseudônimo, né? Eu fiz um vídeo também. Esse livro ele foi lançado entre os dois volumes do Dom Quixote, e foi lançado de forma apócrifa, porque o primeiro volume tinha feito bastante sucesso. Então esse cara se aproveitou que o Cervantes demorou muito para lançar a segunda parte, e fez esse livro lançado como se fosse a continuação autêntica do Quixote. O que motivou depois o Cervantes a apressar o lançamento da segunda parte
na qual, inclusive, ele cita muitas vezes esse livro de forma bastante irônica, e é bem interessante, um livro pouco conhecido, mas a qualidade literária dele também é muito boa. Logicamente não se iguala ao do Cervantes, mas ele se manteve bem fiel ao personagem. É muito interessante essa leitura, acredito que a Rita vai gostar. A próxima indicação também, eu já fiz bastante ela, que é para a Leila Cardoso, do Livros e Scraps. A Leila gosta muito de literatura oriental, de budismo e de todas essas filosofias mais orientais. E eu indico então para ela O Horizonte Perdido, do James Hilton, que esse livro aqui ele sofreu um pouco com o filme que foi lançado em 73, na onda daqueles musicais famosos, tipo Noviça Rebelde. Então foi feito um filme musical desse livro aqui, que depois atingiu aí o status de brega e que com isso afastou muito os leitores desse livro. O livro é muito mais profundo do que mostra o filme, do que poderia mostrar um filme musical. Então, o filme tirou toda a filosofia, todos os debates que tem nesse livro aqui, que são muito interessantes e que, infelizmente, sofreram um pouco com essa adaptação. Mas é um livro que, embora seja escrito por um inglês, ele trata muito ele se passa no Tibete, num mosteiro budista, e ele fala muito sobre essa filosofia, sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre a importância que nós damos às coisas que nos rodeiam, à assim chamada civilização. Então, fica a dica aqui para Leila Cardoso, Horizonte Perdido, do James Hilton. Minha próxima indicada é a Tailane, do Despindo Histórias, que gosta muito de livros sobre mulheres, né? Sobre feminismo. E o livro que eu tenho para indicar ela, embora não seja uma escritora, né? Ele trata, aqui é o Imperatriz no Fim do Mundo, de Vanir Calado. Ele trata, é uma biografia romanceada da Amélia de Leuchtenberg, que é a segunda esposa do Dom Pedro I. E é muito interessante porque é uma personagem histórica pouco conhecida e que aparentemente não teve a importância histórica que teve, por exemplo, a Leopoldina, que teve envolvimento direto com a nossa independência. Mas aqui, dentro das possibilidades da época e de um país totalmente atrasado, como era o Brasil na época de Dom Pedro I, que também era uma pessoa violenta e extremamente mulherengo, e dentro do que foi possível para a Amélia, ela foi bem atuante na política da época, na vida do Império, na vida de Dom Pedro. Ela foi fiel a ele até o fim, e ela fez certas imposições, inclusive ela conseguiu terminar com o caso dele com a Marquesa de Santos. Então ela tinha uma personalidade forte e ela conseguiu se impor como imperatriz e conseguiu conquistar o carinho do povo, o respeito do seu marido e inclusive dos filhos dele, né? O Dom Pedro II, inclusive, sempre que ia à Europa, fazia questão de visitar a madrasta, teve um grande carinho por ela até o final da vida, e vale a pena conhecer um pouco da vida dessa mulher aqui, que a gente quase não ouve falar, mas teve um papel assim, bem importante, se não de frente, mas nos bastidores da nossa história e também mais tarde na história de Portugal, porque quando Dom Pedro voltou para Portugal, ela teve uma atuação bastante importante nos bastidores da política lá do Dom Pedro para reconquistar o seu trono que tinha sido usurpado. Então, a dica para Tailane, do Despindo Histórias. Agora eu vou fazer duas dicas para dois canais portugueses que eu gosto muito. O primeiro deles é o Hugo, do Aprendiz de Leitor. Fazer indicação para um canal português ou de outro país já é um pouco diferente, um pouco mais difícil, por causa dos lançamentos, né, que nem sempre são os mesmos.
E eu confesso que eu não conheço grande parte dos livros que o Hugo apresenta no canal dele. Mas, pelo estilo de leitura, eu resolvi indicar um clássico, que não sei se ele já leu, mas que tem muito a ver com o tipo de leitura que ele faz, que é uma leitura mais aprofundada, mais densa, mais assuntos mais delicados, que é aqui o Lolita, que está sem a capa, né? Está só com aliás, está sem a sobrecapa. Aqui o Lolita do Nabokov, que se ele não leu, eu acredito que vai gostar bastante, porque é o estilo de... acho que tem a ver com o estilo de leitura que o Hugo faz e que apresenta no canal dele. Então, fica a dica de Lolita. Também de Portugal, nós temos a Isa Pereira com O Jardim de Mil Histórias, que gosta muito de literatura infantil e de uma literatura também mais leve, sem ser a literatura YA, né, sem ser autoajuda também. E um livro assim, muito gostoso de ler, que eu achei assim, que tem tudo a ver com o jardim, com o clima, com a serenidade que ela passa no canal dela, aquele clima primaveril, é aqui A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que acredito que tenha sido lançado, tem até o filme recente, também vale a pena assistir, que é um livro, apesar de um tema pesado, que é uma ocupação se passa na ilha de Guernsey durante a ocupação nazista, mas então são acontecimentos pesados, mas colocados de uma forma assim, tão maravilhosa, que é um livro muito gostoso de ler, você lê rapidinho, e é sensacional a história, muito boa mesmo. E trata de uma jornalista, uma escritora, que vai até a ilha de Guernsey, e lá ela tem a ideia, começa a entrevistar as pessoas para escrever um livro sobre essa sociedade literária, que é uma sociedade que foi criada pelos habitantes da ilha como uma forma de diversão durante a ocupação nazista. Mas aos poucos, convivendo com as pessoas lá, ela vai descobrindo que tem histórias muito mais pessoais e fortes por trás das personagens e da história dessa sociedade. Então vale a pena conhecer essa história, muito gostosa a leitura desse livro. Fica aqui a indicação para a Isa do Jardim de Mil Histórias. E para terminar, eu queria deixar aqui uma indicação para a própria Ângela, ela, né, que criou essa brincadeira, e que acredito até que ela já tenha lido, porque ela é assinante da TAG, esse livro já foi lançado pela TAG há bastante tempo, se eu não me engano foi um dos primeiros. A Ângela faz leituras muito interessantes e os vídeos dela são muito gostosos de assistir. Ela fala muito bem e passa assim uma elegância, tem uma elegância na apresentação dos vídeos que me lembrou esse livro aqui, que é o Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Que essa minha edição aqui é de banca, velhinha, não tem absolutamente nada de elegante, mas tem edições aí, inclusive essa da TAG, é muito bonita. E a escrita desse livro que é uma coisa sensacional. É uma escrita muito bem cuidada, com muita elegância, com muito cuidado em cada frase, em cada palavra que a autora usou aqui. Ela teve o cuidado de fazer de uma forma muito bonita. Então, com certeza, é a escrita mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu gostaria muito de saber francês, só para poder ler essa obra no original, porque se em português já passa essa sensação, imagino a sonoridade e a beleza que ela não deva ter na língua original. Então fica a indicação de Memórias de Adriano, um livro elegante para uma mulher elegante como a Ângela. Então é isso, foram essas as minhas indicações. Também quem quiser participar e deixar indicações de outros livros, são sempre bem-vindas. Espero que as pessoas aqui que eu indiquei assistam e gostem das indicações que eu fiz, e foram todas feitas com muito carinho e com muito cuidado.
Tá bom? Então por hoje é só, a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo.